Graças, paz, irmãos. Boa noite. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Eu farei a leitura do verso 1 ao 7. Apocalipse, capítulo 2, do 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pedir ao presbítero Leandro que ore nesse momento. Eu não lembro se foi em uma entrevista ou se foi em um ensaio que eu li, e quando li, me senti muito tocado pela expressão do grande escritor José Saramago, escritor português, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, quando ele, fazendo uma referência àqueles valores que para ele eram recebidos e eram tidos como valores inegociáveis, ele escreveu o seguinte: me esforcei por nunca fazer nada que envergonhasse a criança que um dia eu fui. Me esforcei por nunca fazer nada que envergonhasse a criança que um dia eu fui. E tamanha foi a minha surpresa quando, assistindo a uma sessão do Superior Tribunal Federal, o grande jurista Aires Brito, que foi ministro do Superior Tribunal Federal, ele disse que essa foi a frase que norteou toda a vida dele, toda a carreira, como jurista, como juiz, como escritor, como ser humano. Ele disse que essa frase serviu de norte, porque, de fato, nós não sabemos ao certo o que Saramago queria dizer com me esforcei por nunca fazer nada que envergonhasse a criança que um dia eu fui, mas de alguma maneira ele está fazendo alusão a determinados valores primeiros, a algo que está posto lá na raiz, lá na origem, e que ele se esforçou por preservar, né? No último dia 16 do mês passado, faleceu um dos maiores pensadores do nosso Brasil, que foi o professor Newton da Costa, um dos grandes criadores e consolidadores da lógica paraconsistente. E tamanha foi a minha surpresa quando eu descobri no YouTube uma palestra onde ele vai falar sobre a relação entre lógica e filosofia, e lá para as tantas ele fala sobre o princípio da entropia, o princípio de que todas as coisas tendem à desordem. Isso se aplica perfeitamente
a existência das igrejas e as dinâmicas da igreja. A igreja, ela é plantada, a igreja, ela tem aquele processo de expansão, ela vai crescendo. Na linguagem presbiteriana, ela pode chegar ao ponto de ser emancipada, e para que ela venha a ser emancipada, você tem que ter liderança e tem que ter outros predicados. Mas no final das contas, o que vai fazer com que essa igreja ela propenda a entropia, ou ela propenda a desordem, é justamente o abandono daquilo que estava posto lá na base. O que está posto na base? Em primeiro lugar, a doutrina apostólica. Hoje pela manhã, nós estudamos uma lição importantíssima, que falava sobre a necessidade de que nós tenhamos o nosso discernimento muito bem antenado para essas novidades que de alguma maneira tentam nos desvirtuar dos princípios basilares. Então, para que uma igreja ela não propenda a entropia, a desordem, há de haver o apego e há de haver a preservação da doutrina apostólica. Evidentemente, existem outros tantos elementos. E, na ausência desses elementos, a tendência é que, de fato, ela se torne uma igreja permeada por toda uma série de desordens. Nós não temos como encontrar no Novo Testamento uma igreja que qualifique melhor o princípio da entropia do que a igreja de Corinto. Quantas e quantas e quantas vezes eu mesmo me fiz a seguinte pergunta: mas isto é uma igreja? Você lê um capítulo após o outro, é um problema após o outro, é um problema seguido do outro. E Paulo, ele no início da década de 50, ele escreve uma carta duríssima, para aquela igreja. E a gente vai perceber que a carta que foi escrita à igreja de Éfeso, ela tem algumas semelhanças com a última das cartas que foram escritas nesse período, que é a igreja de Laodiceia, com uma pequena diferença. Você não vai encontrar nenhuma expressão de louvor àquela igreja. Você só vai encontrar a aplicação da correção, o chamamento ao arrependimento. Mas aqui, esse convite à perseverança, esse convite à preservação dos princípios basilares também se constitui num chamamento ao arrependimento. Os irmãos em casa certamente poderão ler com mais tranquilidade, e muitos aqui já leram. As cartas, elas têm a mesma estrutura. Ao anjo, a apresentação daquele que está escrevendo, o conteúdo que ele pretende comunicar e, no final, uma promessa. Aqui não é diferente. A primeira coisa que o autor vai escrever no verso 1 vai nos dizer quem é o destinatário e quem está escrevendo. E quando ele diz quem está escrevendo, tal como nós o dissemos em relação à igreja de Laodiceia, ele vai fazer o mesmo em relação à igreja de Éfeso. Ele vai se apresentar como o dono da igreja. Olha o que ele vai dizer: ao anjo da igreja, ao pastor da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita. Olha só, os 7 pastores, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas. Então, ele já se apresenta àquela igreja como o seu dono. E quando você pensa na palavra dono, por exemplo, a palavra
hebraica, né, Adonai, que vem de Adon, que é possuir, que é ter, que é exercer propriedade, né, que é possuir mesmo, né? A ideia aqui é que Cristo se apresenta à igreja de Éfeso como o seu dono. E o dono, se ele possui algo, especificamente naquilo que tange aqui ao texto, a igreja, ele vai mostrar que existe um certo desagrado em relação a algumas coisas. Parece aquela coisa do código de disciplina, os atenuantes e os agravantes, né? Ele usa aqui o instrumento da comparação. Haviam bons elementos, mas haviam elementos que precisavam ser removidos e coisas a serem consertadas. E aí, como dono da igreja, Cristo começa dizendo: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, a primeira coisa que Cristo faz aqui é dizer que ele conhecia a dinâmica ministerial, a dinâmica existencial daquela igreja. Qual era a dinâmica daquela igreja? Ele fala de labor e ele fala de perseverança. Vamos trazer à nossa memória um fato inequívoco. Quem foram os pastores da igreja de Éfeso, pelo menos aqueles dos quais nós temos conhecimento? O apóstolo Paulo andou por lá? Apolo foi pastor naquela igreja? Timóteo foi pastor naquela igreja? E para pegar uma experiência muito comum a essa igreja aqui, João foi pastor naquela igreja por pelo menos 2 períodos. Então, quando a gente começa a rastrear historicamente quem foram os pastores daquela igreja, que era, por assim dizer, a maior igreja daquele período, e eu já disse aqui na igreja que eu tenho me enfileirado ao lado daqueles que defendem uma data recuada para o Apocalipse, que afirmam que o Apocalipse foi escrito no período nerônico. Então, eu me coloco de maneira enfileirada ao lado daqueles que dizem que o pastor dessa igreja, nessa ocasião aqui, era Timóteo. Era o jovem Timóteo, para quem Paulo vai escrever aquelas 2 cartas que nós conhecemos, conhecidas como as cartas pastorais. Então, era conhecido o labor daquela igreja, o trabalho daquela igreja. Se nós voltarmos para o livro de Atos, nós vamos perceber que a ida de Paulo àquela cidade foi uma ida impactante. A gente vai ver que as pessoas que se converteram ali eram pessoas que, de certo modo, tinham uma condição financeira estável. Muitos eram feiticeiros, egressos do paganismo, queimaram seus livros, mudaram a sua vida, abraçaram o evangelho do nosso Senhor, e Cristo está dizendo que havia ali sim. Havia um grupo dentro daquela igreja que de fato era laboroso e que também era perseverante. Que tipo de trabalho, que tipo de labor, que tipo de perseverança era esta? E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Aquela era uma igreja onde haviam pessoas ali com discernimento espiritual. Está muito claro no texto. A coisa mais fácil hoje é nós encontrarmos pessoas que se apresentam como sendo e na verdade não são. Basta que você tenha discernimento espiritual. Basta que a sua comunhão com o Espírito ela seja genuína. E você, pela palavra, pela oração, pelo dia a dia, mas sobretudo pelas obras. Eu amo
o nosso manual presbiteriano. Ele diz coisas que são maravilhosas. Artigo 25, por exemplo, em diante, quando vai tratar sobre os oficiais da igreja, se eu não estou enganado, o artigo 29 vai dizer que a constituição de alguém como oficial da igreja depende de alguns elementos: da vocação interna, do reconhecimento do povo de Deus e da investidura da igreja. Então não basta que uma pessoa ela diga assim: eu sou um diácono, eu quero ser um diácono, eu fui chamado para ser um diácono, eu fui chamado para ser um presbítero, eu tenho o desejo de ir para o seminário, eu quero servir a Cristo na condição de ministro do Evangelho. Isso não é suficiente. Você tem que passar pela prova, você tem que ser testado. Interessante, né? O mesmo manual presbiteriano, quando vai falar dos diáconos, né? Ele vai pegar lá as palavras de Paulo: que sejam provados e que sejam aprovados. Então, haviam irmãos naquela igreja que, de fato, eles tinham esse discernimento espiritual para discernir quem é e quem não é. E essa mesma atitude se faz necessária em nossos dias, porque isso aqui, eu vou pegar isso aqui, isso permite que coisas adentrem na nossa alma e na nossa casa, que nós não deveríamos permitir, que nós deveríamos olhar pela palavra de Deus e pelo Espírito, discernir que aquilo não tem absolutamente nenhum vínculo com o Evangelho do nosso Senhor. Porque o que mais existem hoje são pessoas que se apresentam como pregoeiros de um Evangelho, que de Evangelho ele só tem o nome. Aqui a expressão é: se declaram apóstolos e não são, são falsos apóstolos, e os achastes mentirosos. Como é que você pode aferir a mentira ou a verdade daquele que afirma algo? É pelo tempo. É pelo tempo. Há um adágio que diz assim: o tempo é o senhor da razão. O tempo é o senhor da razão, porque o tempo revela quem as pessoas são e quem as pessoas não são. Muito cuidado. Vão aparecer, vão surgir pessoas que se apresentam como lideranças e, na verdade, essas lideranças não são reconhecidas por Cristo e não devem ser reconhecidas pela igreja, e Cristo está elogiando a igreja de Éfeso. Veja, isso aqui é o atenuante. Olha o atenuante. Vocês provaram esses homens e os encontraram como mentirosos. Olha o segundo atenuante: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. O que Cristo está dizendo aqui? Aquela foi uma igreja provada pela fornalha da aflição. Uma igreja sofrida, um período de muito sofrimento, de muita perseguição. Os irmãos não têm ideia. Hoje se fala muito sobre antissemitismo. É verdade, existe muito antissemitismo. Mas os irmãos não têm ideia do quanto os judeus aprontaram no primeiro século, naquilo que diz respeito aos nossos primeiros irmãos. Como os nossos irmãos foram perseguidos, como eles foram oprimidos. E Cristo, ele diz aqui de maneira explícita: suportaste provações por causa do meu nome. Isso me lembra as palavras de Cristo no Sermão da Montanha: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos maldisserem, vos perseguirem, vos lançarem na prisão e lançarem contra vós toda sorte de males, e grande será o vosso galardão. Ou seja, nós olhamos para esta igreja neste pormenor e verificamos que, tal como eles,
nós estamos sujeitos a passar por provações por causa do nome de Cristo. A leitura dos evangelhos sinóticos nos mostram algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, quando Cristo disse assim: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Aí mais abaixo, na mesma leitura, ele vai dizer: do que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele que não deixar pai, que não deixar mãe, que não deixar filho, que não deixar família, por amor a mim, não é digno de mim. E mais, ele vai dizer mais. Ele ainda diz mais: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Então, aqui, nós vemos que muitos daqueles irmãos, eles suportaram, e suportar aqui tem o sentido de se manter firme. É aquela pessoa que, em meio ao sofrimento, ele tem um horizonte diante de si. Eu acho que uma das piores imagens que um ser humano ele pode ter diante de si é o deserto. Imagina, né, aquele treinamento maluco dos soldados israelenses. Aquilo é extraordinário, mas é uma coisa maluca. Pegam eles, levam eles para dentro do deserto para fazer prova de resistência. Aí você olha para um lado, areia. Olha para o outro, areia. Olha para o outro, areia. Olha para a retaguarda, areia. Para onde quer que ele se mova, o horizonte que ele tem diante de si são areias, e areias, e areias. Nesse caso, não. Nesse caso, diante deles, havia a promessa de que Cristo seria com eles. Porque o texto é muito claro: suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Isso aqui não é outra coisa senão a aplicação prática daquilo que Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 8. A vida, a morte, o sofrimento, os principados, a potestade, as coisas desta vida, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E em nome do amor de Deus que está em Cristo, a gente enfrenta o que tiver que enfrentar. Venha o que vier, apareça o que aparecer, a gente vai continuar tendo um horizonte diante de nós. E nós não vamos esmorecer, nós não vamos parar. Alguns dias atrás eu preguei aqui sobre Hebreus, capítulo 10. E o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer: nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que vão perseverar para conservar firme a nossa fé. Irmãos aqui fizeram isso. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí começa agora os agravantes. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Veja que contraste, né? Isso só pode ser interpretado no sentido de que haviam grupos ali, que uns perseveravam e outros estavam cambaleantes. Por isso que eu falei no início da pregação da lei da entropia. Eu não lembro agora se é a primeira ou é a segunda lei da termodinâmica, né? Matemática e física não é o meu forte, graças a Deus, né? Mas a lei da entropia ela é muito clara: as coisas tendem à desordem. E se a gente volta um pouquinho no texto, a gente vai ver que, da mesma forma que haviam aqueles que tinham discernimento, aqueles que perseveravam, aqueles que preservaram o bom depósito da fé, aqueles que foram capazes de identificar quem eram de fato a liderança da igreja, quem não era, quem era herege, quem estava guardando a boa fé. Por outro lado, haviam pessoas que faziam exatamente o oposto. E sabe qual é o princípio que Cristo aqui, ele está trazendo para nós? É o princípio da correção.
É muito triste dizer isso, mas a maioria das pessoas, elas preferem seguir o mau exemplo do que seguir o bom exemplo. Elas são muito mais influenciadas por aquilo que é ruim do que por aquilo que é bom. Eu vou dar um exemplo do vegetal, por exemplo, uma batata inglesa. Se ela apodrecer uma parte, tire, que ela vai contaminar as demais. Pode ter certeza. E o cheiro, o odor é horroroso. E é aquela coisa putrefata mesmo, apodrecida. Então, o princípio aqui é o princípio da correção. Agora vejam, todo o segredo da carta está lá em cima, ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja escreve. Quer dizer, os presbíteros daquela igreja, o pastor daquela igreja não estava cumprindo com o seu papel. Ele mesmo, se é que ele tinha discernimento para identificar esse grupo aqui e esse grupo aqui, de alguma maneira ele estava, olha, tapando os olhos. É o problema da omissão da liderança, que é um problema seríssimo e que tem acarretado para a vida das igrejas problemas que a médio e a longo prazo vão se transformar em gangrena e vão acabar com essa igreja, vão minar a vida espiritual dessa igreja, e essa igreja, a cada dia, ela vai decair. Essa palavra é muito dura. Tenho, porém, contra ti, lá em cima, ao anjo da igreja escreve. Ele está falando à igreja na pessoa do seu pastor. Tenho, porém, contra ti. Então, às vezes, o pastor é duro, o pastor é enfático, o pastor é incisivo, o pastor tem chamado ao arrependimento, o pastor tem sido categórico naquilo que concerne essa doutrina. Ouça, guarde, receba de bom grado. Isso é para a saúde espiritual da sua vida, que agora é o pastor quem está sendo chamado à reprimenda. Olha só, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aí eu pergunto aos irmãos, foram escritas 7 cartas: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Dessas 7 cartas, quantas dessas cartas envolvem o chamamento ao arrependimento? Explicitamente. A primeira e a última, só. A palavra arrependimento aparece na carta a Éfeso e na carta a Laodiceia. E em Laodiceia ele vai dizer, né? Eu repreendo e disciplino o quê? A todo aquele que amo. Então, havia amor e há amor da parte de Cristo em relação à sua igreja, e por isso mesmo ele está chamando o pastor e a igreja ao arrependimento e dizendo: volte para as primeiras práticas. Eu treinei jiu-jitsu muito tempo, e eu treinei com um rapaz por quem eu tenho um grande carinho e muita gratidão, chamado Regis Almeida. E a gente vai treinando, vai aprendendo, né, os rudimentos, os fundamentos, vai aprofundando o aprendizado das técnicas de projeção, técnicas de inversão, técnicas de finalização, passagem de guarda, aquela coisa toda. E uma vez ele falou para mim assim, ele disse: Jefferson, você está vendo tudo isso que nós estamos treinando aqui? Sim. E ele falou para mim: o segredo de tudo isso aqui está lá atrás. Você não deve apenas aprender os fundamentos. Com frequência, você deve voltar aos fundamentos. Com frequência, você tem que revisar os fundamentos. Por isso que nós treinamos essa técnica, que é uma técnica fácil, mas ela é fundamental. Fundamento significa aquilo que está na base, são as primeiras obras. Então,
aquela fala lá do José Saramago, né? Me esforcei por nunca fazer nada que envergonhasse a criança que um dia eu fui. Ela tem realmente um quê de verdade. É sempre importante lembrar daquilo que nós aprendemos. E você vai para as cartas de Paulo a Timóteo, ele vai dizer a Timóteo: lembra-te do que aprendeste. Lembra-te do que aprendeste. Traz aí na memória, está com amnésia, toma aí alguma coisa aí e lembra. Aqui de igual modo, lembra-te, pois, de onde caíste. Cada um sabe. Não adianta mentir para Cristo, não vai mentir para Ele. Cada um sabe como começou e como anda a carreira da fé. E Ele está fazendo um convite para a gente voltar lá para o princípio. Lá para o princípio. Eu falei com o pai do Lucas semana passada, telefonei para o diácono Evanderlon, e o Lucas alegre, muito feliz, estou ajudando meu pai, papai está na congregação, eu estou ajudando papai, né? E me veio algo ao coração quando eu escutei aquele menino dizer isso. Estou ajudando papai, olha, será que daqui a 20 anos ele vai ajudar papai? Será que daqui a 20 anos ele vai ter esse mesmo ímpeto? Será que hoje eu tenho o mesmo ímpeto que aquela criança tem naquilo que concerne a caminhada da fé? Porque é muito fácil, quando se é muito jovem, quando se está começando a carreira, ter aquele ímpeto. A questão não é ter aquele ímpeto, a questão é perseverar naquele ímpeto. Eu quero ver, né, Bianca, se daqui a 20 anos, né, a gente vai estar correndo essa carreira com o ímpeto que nós temos hoje. Essa é a questão. Porque se não for, ainda há tempo. Ele está dizendo: arrepende-te e volta às primeiras obras. Se arrependa e volte. Vou dar um exemplo aqui da nossa realidade. Quanto tempo faz que você não frequenta a programação semanal da sua igreja? Mas lá atrás não frequentava? Quanto tempo? Quanto tempo faz que você não abre a Bíblia para ler por prazer? Aquele quadradinho que você recebe no início do ano, da leitura diária, aquilo ali é o quê? É uma obrigação? Porque se for uma obrigação, eu quero dizer para você que existe alguma coisa errada com a sua vida espiritual. Quantas vezes durante a semana você... Vou ler a Bíblia porque eu gosto de ler a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia. Me dá uma alegria enorme ler a Bíblia. Vou falar por mim. Eu estou numa fase da vida que eu estou amando ler o livro de Provérbios. Então, eu abro o livro de Provérbios e começo a ler. Não tem hora para parar. Pode ter hora para começar, mas não tem hora para parar. Vou lendo. E cada vez, quanto mais eu leio, eu digo assim: quanto eu tenho aprendido com Salomão? Quanto eu tenho aprendido com esse homem? Quer dizer, eu olho para trás e eu digo assim: poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor. Mas eu posso voltar às primeiras práticas. Eu posso retomar agora, claro, com a nova configuração. Até melhor, pelo esclarecimento que a palavra de Deus, ela nos fornece. Aí ele aprofunda, diz: olha, se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Cristo não tolera. Cristo não tolera aqueles que se dizem serem seus discípulos e não se arrependem e perseveram no erro. E os irmãos podem me perguntar: mas isso acontece, pastor? Acontece. Infelizmente acontece. Existem pessoas que perseveram no erro, achando que o erro se constitui em algo dotado de probidade. Quer dizer, é o cego que pensa que vê. É o cego que tem os olhos vendados e ele acha que está vendo alguma coisa. E Cristo está dizendo: se arrependa. E
quero dizer aos irmãos que o arrependimento é um gesto de nobreza, viu? Pessoas nobres se arrependem. Aí vejam, ele volta para os agravantes. Eu não sei se ruído, o que tem acontecido, não sei. Tens, contudo, a teu favor, aliás, os atenuantes, né? Que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eu quero ler para os irmãos aqui algo que eu vi no Google sobre os nicolaítas, e há um teólogo que ficou conhecido como o Venerável Beda. Olha só o que o Venerável Beda, ele vai falar sobre os nicolaítas. Ele afirma que Nicolau permitiu que muitos homens se casassem com a sua esposa. Isso é uma interpretação. Santo Tomás, no século XIII, era da opinião que Nicolau incentivava ou a poligamia ou que os homens tivessem esposas em comum. Veja, Vitorino de Petal diz que eles comiam as oferendas dos ídolos. Então, de alguma maneira, na história da igreja, os teólogos cristãos sempre identificaram a figura de Nicolau e dos nicolaítas com alguma perversidade de natureza sexual. Então, aqui ele diz claramente que odeias as obras dos nicolaítas. Eu também. Era um grupo que tinha apreço pela pureza na vida moral. Existe um vínculo estreito entre a pureza moral e a vida espiritual. É necessário que haja a pureza moral, que é incentivada em toda a Bíblia, e a impureza moral é condenada em toda a Bíblia. Então, para não usar a metáfora do liquidificador, né, que mistura tudo, a gente pode usar uma outra metáfora, que é aquela que nós aprendemos hoje, dos partidos, né? A igreja tinha grupos distintos, para os quais o pastor deveria ministrar. Esse pastor aqui, me permitam a expressão, ele se mostrava bastante omisso em relação a esse grupo aqui, que não desfrutava da aprovação de Cristo. Como é que ele encerra essa, a gente pode chamar de epístola, né? É uma carta. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha só que coisa interessante, né? Ele retoma um tema do Gênesis, porque no Gênesis, aqueles que de alguma maneira cometeram aquele pecado de ordem moral, Adão e Eva, foram expulsos do jardim para que eles não comessem do fruto da árvore da vida e vivessem eternamente. Aqui, por outro lado, fala do vencedor, do que persevera, do que preserva, do que agrada a Cristo, daquele que em comunhão com Cristo ele vai às últimas consequências, ele não nega o seu nome e ele consegue concluir a sua caminhada. E em concluindo a sua caminhada, ele vai provar do fruto da árvore da vida. Eu sempre digo que é o caqui. Eu sempre digo que é o caqui, porque eu gosto muito de caqui. Então eu gostaria muito que esse fruto fosse o caqui, que é docinho, né? É palatável, é uma maravilha. Mas, e que se encontra no paraíso de Deus. Então, irmãos, a palavra aqui, a lição que esse texto ele tenta passar para nós, ou que ele passa para nós, é a lição da perseverança e da preservação. Aprendemos, guardemos. Aprendemos
pratiquemos. Aprendemos, nos aperfeiçoemos. Aprendemos, defendamos aquilo que aprendemos. Aprendemos, vamos lutar, vamos sofrer em nome daquilo que aprendemos. Porque por pior que seja a situação, a gente tem um horizonte diante da gente. Esse horizonte são as promessas que Cristo nos fez. Uma delas está aqui. Ao vencedor, dali é que coma do fruto da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus, Ele aplique sua palavra, irmãos, nos nossos corações e que isso seja, de fato, sedimentado no nosso coração e haja um despertamento. Vamos perseverar, vamos preservar as primeiras obras, aquelas que nós aprendemos com Cristo e aquelas que são condizentes com o status, com a condição de ser discípulo dele. Que Deus nos abençoe.